A segunda vinda de Jesus Cristo é um tema importante nas Escrituras cristãs e é mencionada em várias partes do Novo Testamento. Ela é vista como o cumprimento das promessas de Jesus de que ele voltaria e estabeleceria seu reino na terra. Embora a Bíblia forneça informações sobre esse evento, muitos detalhes específicos permanecem desconhecidos, e diferentes tradições cristãs têm suas próprias interpretações sobre como e quando isso ocorrerá. Promessas de Jesus sobre sua segunda vinda. Para entender a segunda vinda de Cristo, é importante começar com as próprias palavras de Jesus registradas nas Escrituras. Ele fez várias declarações sobre seu retorno durante seu ministério na terra. Vamos explorar algumas das passagens mais significativas. Sermão profético. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus proferiu um discurso profético conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras. Nesse sermão, ele descreve eventos que antecederão sua segunda vinda, incluindo guerras, terremotos, fomes e perseguições. Ele disse: "E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória." Marcos capítulo 13, versículo 26. Promessas em João. Em João capítulo 14, versículos 1 ao 3, Jesus consola seus discípulos dizendo-lhes: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Parábolas sobre a volta de Cristo. Jesus compartilhou várias parábolas que enfatizam sua segunda vinda, incluindo a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13, e a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículos 14 ao 30, nas quais ele enfatiza a necessidade de estar preparado para sua vinda. Os eventos da segunda vinda de Cristo. Embora a Bíblia não forneça um roteiro detalhado dos eventos da segunda vinda de Cristo, ela descreve algumas características principais que a maioria das tradições cristãs concorda. A manifestação de Jesus. A segunda vinda envolve a manifestação visível de Jesus Cristo na terra. Ele retornará nas nuvens do céu com poder e glória. Esta é a parte mais esperada do evento. A ressurreição dos mortos. De acordo com a maioria das tradições cristãs, a segunda vinda será acompanhada pela ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Os justos ressuscitarão para a vida eterna, enquanto os injustos ressuscitarão para enfrentar o julgamento de Deus. O julgamento final. A Bíblia descreve um julgamento final que ocorrerá na segunda vinda. As ações e motivações de cada pessoa serão examinadas por Deus. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida serão declarados justos e admitidos no reino de Deus, enquanto os outros enfrentarão a separação eterna de Deus. A renovação da terra. Em conexão com a segunda vinda, muitas tradições cristãs acreditam que a terra será renovada e transformada em um estado perfeito, livre de pecado e corrupção. Isso é frequentemente associado ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Interpretações diferentes. É importante notar que diferentes tradições cristãs têm interpretações variadas sobre os detalhes da segunda vinda de Cristo. Algumas das principais visões incluem: pré-tribulacionistas. Acreditam que Jesus arrebatará os crentes antes do período da tribulação, que é um período de tribulação e julgamento. Após a tribulação, Jesus voltará para a terra. Pós-tribulacionistas. Acreditam que os crentes passarão pela tribulação e que a segunda vinda ocorrerá após esse período. Amilenistas. Tendem a ver as descrições da segunda vinda como figurativas e simbólicas, acreditando que Jesus já reina espiritualmente e que não haverá um reino literal na terra. Pré-milenistas. Acreditam que Jesus estabelecerá um reino literal na terra após sua segunda vinda, conhecido como o milênio, durante o qual ele governará com justiça. Essas são apenas algumas das interpretações comuns. A diversidade de pontos de vista entre as tradições cristãs demonstra a complexidade desse tema e a capacidade das Escrituras de sustentar interpretações variadas. O momento da segunda vinda. Um aspecto importante da segunda vinda de Cristo é a incerteza quanto ao momento exato. Jesus declarou que apenas o Pai sabia o dia e a hora,
Mateus capítulo 24, versículo 36, e enfatizou que sua volta seria inesperada, comparando-a ao surgimento repentino de um ladrão na noite. Essa incerteza do tempo da segunda vinda tem levado os cristãos a viverem em constante expectativa, seguindo o ensinamento de Jesus de estar prontos a qualquer momento. O significado da segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é vista como a consumação do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ela representa a vitória final do bem sobre o mal, a justiça sobre a injustiça e a restauração da criação à sua condição original de perfeição. Para os crentes é uma fonte de esperança, consolo e motivação para viver vidas piedosas e justas. Além disso, a segunda vinda é vista como o cumprimento de várias profecias do Antigo Testamento que apontam para um Messias vindouro que estabelecerá seu reino na terra. Essas profecias incluem passagens do livro de Isaías, Daniel e outros livros proféticos. A preparação para a segunda vinda. Diante da crença na segunda vinda de Cristo, a Bíblia enfatiza a importância da preparação espiritual e moral. Jesus ensinou a necessidade de estar vigilante, ser fiel em servir a Deus e viver uma vida de amor, justiça e compaixão. Ele encorajou a parábola das 10 virgens, que destaca a importância de estar preparado com azeite em suas lâmpadas quando o noivo chegar. Para muitos cristãos, a segunda vinda serve como um lembrete constante da necessidade de viver uma vida em conformidade com os ensinamentos de Cristo e permanecer fiel a Ele. A segunda vinda de Jesus Cristo é um tema central e profundo na teologia cristã. Embora haja uma diversidade de interpretações e crenças sobre os detalhes desse evento, a maioria dos cristãos concorda que a segunda vinda é um momento de esperança, julgamento e restauração, no qual Jesus Cristo retornará à terra para estabelecer seu reino eterno. Independentemente das interpretações individuais, a ideia de que Jesus voltará é uma fonte de consolo e motivação para os cristãos em todo o mundo, lembrando-os da promessa de redenção, justiça e vida eterna que ele trouxe por meio de sua primeira vinda e que será plenamente realizada em sua segunda vinda. Se gosta desse tipo de conteúdo, pedimos que se inscreva no canal, deixe seu like. Ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo quando postarmos. Também, deixe um comentário para que assim o YouTube entenda que está gostando e espalhe nosso trabalho e a palavra de Deus para mais pessoas. A incerteza do momento exato serve como um lembrete constante da necessidade de estar preparado espiritualmente e viver uma vida de fé e obediência. A segunda vinda de Cristo permanece como uma esperança eterna no coração dos crentes.